pontualmente às 8 horas da quinta-feira, ao vivo com a Julie. E hoje o nosso ao vivo ele está com um tema que é como construir uma imagem de impacto. Então sejam muito bem-vindos, que nós vamos conversar bastante sobre isso. Oi, Michael, tudo bem? E semana passada eu não consegui estar aqui, eu estava em um evento, o Futurice, que é um evento voltado para o empreendedorismo e ele é muito focado na questão das atualizações, da atualidade. Oi, Paula, que prazer você aqui, coisa boa. Nosso tema hoje é como construir uma imagem de impacto e vai ser bem no formatinho de aula. Eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente consiga construir essa imagem de impacto que é tão falada. E para falar de imagem de impacto, é também interessante que a gente lembre de toda aquela questão da primeira impressão. E, gente, se for tendo dúvidas, pode ir colocando aqui nos comentários, que à medida que as dúvidas forem surgindo, eu também vou respondendo. Mas aí, em se tratando da imagem de impacto, uma das coisas que é muito importante quando nós pensamos nesse tipo de imagem é nos lembrarmos da primeira impressão. E tem uma frase que muito antigamente nós falávamos muito, que é: a primeira impressão é a que fica e não tem como mudá-la. Hoje, de acordo com todos os conhecimentos científicos, todos os estudos, se percebeu que não é verdade. Nós podemos sim mudar uma má primeira impressão, porém, nós precisamos de um tempo para conseguir fazer isso. Os cientistas apontam que por volta de 6 meses. 6 meses em contato com aquela pessoa e trazendo ali todos os elementos que mostram que aquela impressão foi errada. Ou seja, normalmente nós não temos condições de fazer isso. Até pela própria forma como o mundo se estrutura. Então, muitas vezes, a primeira vez que eu vou te encontrar vai ser a única. Às vezes é, por exemplo, até em um evento, como o evento que eu estava semana passada, tiveram pessoas lá que eu vi pela primeira vez na minha vida e que nem eram daqui. Então, é alguém que eu só tive a chance de falar uma vez. Se a impressão tivesse sido ruim, o que aconteceria? Essa porta teria sido fechada. Isso acontece em um primeiro encontro, acontece em uma entrevista de emprego e acontece também quando nós pensamos no mundo digital. Alguém que olha a primeira vez para o meu Instagram, não gosta, não segue e depois não me consome. E aí, para quem trabalha com as redes sociais, isso também é muito importante. Por quê? Porque são negócios. E aí a primeira impressão ela é realmente muito importante para se abrir uma porta. Tem uma outra frase com relação à primeira impressão, que é uma das que eu mais gosto, que é: você só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Por quê? Porque eu posso causar uma má primeira impressão, depois mudar essa percepção, o que é um pouco mais difícil, como eu acabei de explicar, mas tem a chance de mudar. Só que a primeira impressão mesmo nunca vai ter sido boa, porque eu já causei. A gente só tem uma chance de fazer isso. E daí é onde entra toda essa questão, como causar essa imagem de impacto. A imagem de impacto também é uma imagem que ela vai causar boas impressões. A intenção de impactar o outro não é impactar para distanciar, é realmente impactar para magnetizar. E o que é o magnetismo? É aquilo que o ímã faz quando ele vai encontrar o ferro, E aí, aliás, os objetos de metal. E aí, o que o ímã faz? Ele puxa. Se a gente tem um ímã grande e está com um objeto de metal pequenininho, ele puxa. A gente sente essa pressão que o ímã faz. É o magnetismo. E existem pessoas que são magnéticas. É aquela pessoa que a gente olha, sente vontade de se aproximar, sente vontade de ter uma oportunidade de estar próximo àquela pessoa, de conversar com aquela pessoa. E isso é muito legal. Isso é uma imagem impactante. Nós fazemos isso porque algo naquela pessoa diz que ela é interessante, que tem algo nela diferente, que vale a pena, que a gente deseje, que vale a pena estar com ela. E aí, a primeira coisa para a gente conseguir chegar nessa imagem que causa impacto, gente, é se conhecer. Então, nós precisamos nos conhecer. E como é que nós fazemos isso? A partir de estudos, de terapia, de testes com coaching, enfim, existe uma série de ferramentas que vão nos ajudar a olhar para dentro e entender quem nós somos. Mas dentro desse processo, o que é que eu gosto? De a gente se observar.
Então, observa em você que elementos você já percebe que existem em você e que você gosta. E isso não quer dizer que sejam elementos que você acha que outras pessoas gostam também, mas que você gosta, independente de ter alguém que já comentou se gosta ou não. Às vezes é a forma como você fala, o seu bom humor, às vezes até a forma de você analisar as coisas com um pouco mais de calma, a forma como você olha, como você gesticula, a forma como você se veste, como se comporta, os seus gostos musicais, a forma como você interpreta livros, ou realmente os assuntos que você traz para abordar em uma mesa. Todos esses são elementos positivos e que você pode usá-los para fortalecê-los. Por que eu não estou dizendo aqui, usa blazer, usa um batom vermelho, usa isso? Isso são elementos que nós vamos conseguir também usar. Mas para que a gente chegue até aí, até chegar realmente na imagem, quais são os elementos da imagem que eu vou colocar, só vai fazer sentido esses elementos de imagem quando você se conhece. Então, é realmente sentar e fazer um exercício. O que tem em mim que eu acho que é legal e que eu realmente gosto. E aí a gente vai entrar também... Hoje, Ciara, coisa boa você aqui. E aí nós vamos entrar também dentro daquela percepção. Às vezes existe uma característica em você que é uma característica mais marcante e que não é todo mundo que vai achar legal. Existem pessoas que falam muito, né? Eu também sou, de vez em quando, essa pessoa. E aí tem pessoas que acham super legal, é massa, é extrovertido. Tem outras pessoas que já não gostam. A mesma coisa as pessoas que falam menos, que são mais sérias. Tem gente que super gosta, tem gente que não gosta. É você que tem que saber se você se sente à vontade sendo assim ou não. Independente do que as pessoas vão falar. Porque no final das contas, somos nós que vamos ter que segurar aquilo que nós escolhemos ser. Então, se já tem essa característica em nós, já é uma característica que existe em mim de forma nata, é muito mais fácil que ela se desenvolva do que eu simplesmente olhar para alguém que eu admiro, tentar modelar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Aquilo vai nos gerar, vai fazer com que a gente gaste muito mais tempo e muito mais energia. E nunca vai ser algo autêntico. Então, quando nós pensamos em autenticidade, a autenticidade ela tem uma relação com isso. Peraí, eu sou realmente assim, e isso é importante, é impactante, e nós vamos trabalhando isso para que realmente isso cause mais impacto. Então, o primeiro ponto para que você consiga criar essa imagem de impacto é entender quais são esses pontos fortes, esses pontos que você gosta. Mas, Julie, se é a forma de falar, né? Como é que eu vou construir essa imagem de impacto com a forma de falar? Constrói sim, porque a forma como você fala também impacta as pessoas. E uma pessoa que é mais extrovertida, ela vai segurar determinados looks que uma pessoa mais tímida não vai segurar, porque essa pessoa tímida quer ficar ali um pouquinho mais na dela. Então, isso também são informações importantes quando nós pensamos em construir a nossa imagem. E aí tem uma segunda coisa que eu sempre gosto de fazer, é um exercício que eu sempre acho interessante que seja feito, é entender como é que as pessoas nos enxergam. Para fazer esse tipo de exercício, a gente tem que ter coração forte e tem que ter estômago. Por quê? Fausto! Vamos construir, amigo. Vamos conversar. Você nesse ano 2024. Estamos juntos, viu? E aí, o que acontece? Quando nós... esse exercício que eu vou dizer é um exercício que, assim, a gente tem que ter estômago, tem que ter coração para fazer. Que é o quê? É fazer por amostragem uma pesquisa do que as pessoas... E eu sou sua fã. Sua fãzaça. É fazer por amostragem uma pesquisa de como é que as pessoas me percebem. Então, o que pode acontecer? Às vezes nós elencamos lá determinadas características que nós acreditamos que nós temos ou até que nós sentimos vontade de ter. E quando nós vamos conversar com as pessoas, nem sempre as pessoas nos percebem daquela forma. Por que eu disse que esse é um exercício para que só dá para fazer se a gente tiver estômago? Porque normalmente nesse exercício vão aparecer palavrinhas que talvez você não tivesse preparado. E pode ser que apareçam, sim, normalmente aparecem palavras que são muito legais e que você nunca imaginou. Então, o exercício você vai elencar algumas pessoas. Eu gosto do 5 porque fica uma matemática fácil. Pensa em 5 pessoas. Alguém do trabalho, alguém da família, algum amigo antigo, alguém que era da escola, alguém que faz algum tipo de esporte com você, alguém que te conheça minimamente, que você tem intimidade também.
e pede para essa pessoa apontar as 5 primeiras palavras que vêm à mente dela quando ela pensa em você. Por isso que a gente tem que ter estômago. Oi, ótima noite, Ju! E aí, o que acontece? Por isso que nós temos que ter estômago. Porque pode ser que alguém fale coisas maravilhosas de você e que no meio daquelas palavras tenham coisas maravilhosas. Pode ser que tenha alguma palavra que não seja muito legal. Mas eu aprendi uma vez e eu levo isso pra vida, que feedback é presente. Quando alguém se ocupa em nos dar um feedback, é um presente que a gente tá recebendo. E nós somos todos adultos, então a pessoa falou, falou. Disse aquilo, disse. Eu não gostei, tá, ok. Mas deixa eu pensar aqui direitinho. Se existe alguma razão para essa pessoa ter dito aquilo. Será que em algum momento eu dei margem para ela realmente entender aquilo como uma verdade, me perceber daquela forma? Não, eu acho que não. Então deve ser um problema da pessoa, ok. Mas se ela percebeu, eu vou me policiar para que outras pessoas também não tenham essa impressão. Percebeu o quanto é importante? Então, assim, nós temos que ter a coragem de fazer isso, de perceber como é que o outro nos enxerga, mas é muito legal, porque vamos imaginar que alguém diz pra você uma coisa que você não gostou de ouvir, mas aí quando você vai pensar direitinho, caramba, fez sentido, pelo menos naquela situação fez sentido. Uma vez eu fiz com um cliente isso, em uma das etapas da estratégia de imagem eu aplico essa ferramenta, é um pouquinho diferente, são outras questões, mas foi assim, a análise mais surpreendente que eu recebi, porque de verdade pareciam que eram duas pessoas opostas, assim. 50% das pessoas que responderam o questionário diziam uma coisa e as outras 50% diziam outra, mas era assim, do tipo, ele é super legal, super divertido, super gente fina, ele é um chato, ele é mal educado, ele não sabe conversar com ninguém. E eu ficava, gente, como é que pode? E quando eu conversei com ele, ele fez, caramba, mas é exatamente isso. Esses 50% aqui são os meus amigos pessoais e família, e esses 50% com certeza é o pessoal do trabalho. E aí imagina você ser percebida como duas pessoas completamente, porque assim, era o oposto. Eu digo, será que, não sei, né? Misturou aqui será que os arquivos aqui se misturaram e eu troquei e peguei o arquivo de outra pessoa e juntei com o dele, mas não, era ele mesmo e ele também percebeu. E aí eu lembro que quando nós fizemos essa reunião, ele pontuou que incomodava um pouco, mas que ele não sabia bem como fazer, né? E aí eu lembro até que a gente conversou um pouquinho sobre o comportamento, sobre a comunicação, a importância da comunicação. Mas olha que importante, ele já até imaginava que poderia ter essas impressões, mas olha que importante ele realmente perceber, olhar para aquilo, entender o quão pesado estava sendo as impressões que as pessoas tinham dele. E isso não é legal. Porque mesmo que a pessoa que trabalhe com a gente, um parceiro, não seja aquela pessoa mais próxima, mas faz parte de uma rede importante, né? E é interessante, mesmo que a gente queira manter ali uma postura de mais autoridade, um pouco mais de distanciamento, mas é interessante que haja ali boas impressões. Então, vamos lá. Se você escolher 5 pessoas e pedir 5 palavras a cada uma delas, você vai ter 25 palavras. E aí você vai ter 25 adjetivos que estão te descrevendo. Por que eu digo que é por amostragem? Porque provavelmente se uma pessoa que convive comigo no trabalho tem aquela impressão, outra pessoa também vai ter. Então, a gente vai ter ali uma amostragenzinha, vai ter ali uma ideia de como é que vai ser aquilo. Quando você receber essas palavras, você vai observar. Gostei, não gostei, isso faz sentido, isso não faz, como é que eu posso melhorar? Ou até, como é que eu posso me sentir realmente sendo essa pessoa? Porque às vezes vem um elogio grande e às vezes vem uma palavra que você até desejaria ser relacionado, mas que você acha que jamais será. E aí alguém coloca aquela palavra ali e você faz, gente, será que eu sou mesmo assim? Então é também essa oportunidade de trabalhar mais essa característica que alguém já percebeu estando em você, que você ainda não tinha percebido. Então, olhar pra gente é sempre o ponto de partida. E aí nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, como é que eu quero ser percebido? Então, eu já entendi o que tem em mim que eu gosto, eu já entendi como é que as pessoas me observam, mas e aí, como é que eu quero ser percebido? Tem uma relação com essas palavras, a forma que eu quero ser visto, tem uma relação com isso? Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse uma varinha mágica. E aí você tem essa varinha mágica e na hora que você... A varinha faz o quê? Clica? Não sei. Eu não sei o que a varinha vai. Na hora que você aciona a varinha, o que vai acontecer é... As pessoas vão perceber exatamente como você gostaria. Júlia, isso é possível? É.
Quando nós temos bem definida a nossa linha de chegada, é possível sim. Eu digo isso porque hoje eu vivo isso. Quando as pessoas vão falar, ah, você é assim, achei que você era assado, conheci você e acho que você é assim. E tem uma relação muito forte com as palavras que eu gostaria de ser relacionada. Então foi um processo. Foi, vou trabalhar com moda e vou ser relacionada a isso e acontecer da noite pro dia. Não. Até porque as pessoas vão nos relacionando a palavras das quais nós vamos tendo atitudes repetidas. Eu não vou ser conhecida por ser uma pessoa mal educada se só uma vez eu passei e não disse boa noite. Mas se eu já fiz isso várias vezes, aí sim as pessoas vão começar a me relacionar a isso. E o oposto também é verdade. Eu não vou ser conhecida por uma pessoa educada se eu só dei boa noite uma vez e o resto não estava nem aí. A mesma coisa é com ser simpático, com ser inteligente, prestativo, por ser realmente uma pessoa distante ou uma pessoa que tem uma imagem muito forte, uma postura muito forte, muito firme. Não vai ser porque você só fez uma vez, vai ser porque você fez várias vezes de forma repetida. E isso termina se tornando a nossa marca. O que isso tem a ver com imagem? Tem tudo a ver com imagem. Quando nós pensamos em imagem, vai estar relacionado sim à roupa, mas vai estar relacionado a todo o resto. Né? Júnior acabou de entrar aqui e ele é visual merchandising. É visual merchandising, né? Que fala, ele faz... né? Me corrija aí se eu estiver errada. Que é VM. Ele faz vitrines e é um trabalho muito minucioso. Por quê? Porque, gente, é pela vitrine que a gente resolve entrar na loja ou não. Né? A gente passa numa loja, tá a vitrine bagunçada, a gente diz, não deve ter nada bonito aí. E a gente não entra. Quando ele faz a vitrine, ele olha a roupa, sim. Né? Porque a vitrine ela é feita para que a gente veja a roupa. Mas não é só a roupa. Como é que esse manequim está posicionado? Qual é a luz que tem por trás? Quais são os elementos a mais? Tudo isso vai se tornar algo que faz parte do imagético, que a gente vai olhar para aquilo, vai sentir vontade de entrar ou não na loja. Até a forma como a mão do manequim tá, se essa mão tá mais para cima, tá mais para baixo. Uma séria! Surpresa boa. Se essa mão tá mais para cima, mais para baixo, ou seja, nós vamos ter ali vários elementos que vão compor e que vão fazer com que aquela roupa projete aquilo que a pessoa escolheu. E aí, nós vamos para o nosso segundo ponto, que entra realmente onde eu gosto, né? Que é a roupa. Então, assim, quando nós queremos projetar essa imagem de impacto, nós já temos em nós algumas lembranças do que seria essa imagem de impacto. Então, é um convite realmente a você voltar no tempo e lembrar. Qual foi o dia, assim, que você se arrumou e que você pensou, meu Deus, uau, tô pronta? Ou até aquele dia que você disse assim, independente de você lembrar da roupa, mas foi um dia que você estava se sentindo tão cheio de si, tão cheia de si, que você se sentiu poderoso. Então hoje eu posso ter a conversa que eu quiser, eu consigo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, o que eu bem entender, porque eu tenho poder para fazer isso. Lembra das sensações, o que foi que você realmente sentiu ali. Segurança, autoconfiança, o que tinha acontecido nesse dia. Por quê? Porque é isso que nós desejamos reproduzir todas as vezes que nós provocamos impacto. Então pode ter sido um dia que, sei lá, era seu aniversário e aí todo mundo estava falando com você, você se sentiu popular, querido, amado. Pode ter sido também uma festa que você teve que realmente parar, escolher a roupa direitinho, pensar no cabelo, pensar na maquiagem, no caso dos meninos, pensar na barba, como é que seria esse sapato, quais são os detalhes, é camisa com abotoadura, sem abotoadura, enfim. Nós vamos ter ali elementos que vão nos apontar para o que nos faz sentir poderosos. E ninguém consegue projetar uma imagem de impacto se não se sentir impactante. Júnior tá dizendo aqui isso mesmo, visual merchandising é a área que atua. Realmente é bem isso mesmo, tudo é pensado. Pois é realmente muito pensado. A olho nu, né, pra quem olha a olho nu, não, só colocou ali a roupinha no manequim, a roupa tinha que combinar e acabou. Não, né, ele tá realmente confirmando que é tudo pensado. Por quê? Porque é aquilo que realmente vai nos convidar a entrar na loja. Uma vitrine mal feita é um convite para você ir embora, né, não entrar. E as deles são muito lindas. Você fez... Ai, meu Deus, a de biquíni, que eu esqueci o nome agora, que ficou maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Fio a fio. Foi fio a fio, né? Me corrija se eu estiver errada de novo. E aí, o que acontece? Quando nós entendemos
cara, naquele dia eu tava bem, porque eu tava sentindo determinadas sensações. Tenta lembrar também que roupa você tava usando. Então foi uma roupa que você se preparou para vestir, que você tinha separado, que você tinha comprado com carinho, que você olhou para aquela roupa e pensou, meu Deus, que roupa incrível, né? Tá me vestindo super bem. Foi um momento que você tinha feito o cabelo, tinha feito uma limpeza, tinha se cuidado. Então tudo isso é muito importante. Olha aí, eu tô boa, viu? Estou boa hoje. Então, que você tinha cuidado. Por quê? Porque isso também faz muita diferença. Tem algumas pessoas que fazem assim. Eu tenho preguiça de me arrumar e tal, não tô afim, não quero me arrumar. E aí mas eu chego nos cantos e fico me sentindo aquém do ambiente. Ou nem confessa que tá se sentindo aquém, mas assim, fica mais tímido, mais retraído, porque percebe que a pessoa no lugar está mais arrumada, está mais bem vestida e você fica ali meio deslocado. Ou seja, esse deslocamento faz com que você se sinta menos poderoso. E o impacto ele é provocado quando nós sentimos esse poder. Eu gosto muito de citar a Beyoncé porque eu vi uma entrevista com ela e o entrevistador fez a seguinte pergunta a ela: quem é a Beyoncé? E ela responde assim: eu sou uma lenda em construção. Aí ele ficou, uau, mas você não acha que isso é muito não? E aí ela dá aquela gargalhada dela e responde: por isso que eu disse em construção. Ela já é uma lenda, não tem pra onde correr. Mas imagina como essa pessoa não deve se sentir realmente poderosa, dona de si, dona de todo esse poder, para ela ter a coragem de dizer que ela é uma lenda em construção. Então, para ela poder fazer tudo o que ela faz, e essa semana, né, saiu a notícia de que ela é a primeira mulher negra a bater recordes tocando música country, né, que ela fez essa mudança, e aí ela traz realmente todo esse cenário novo para esse novo momento, porque ela disse que queria se conectar com novas raízes. E ela é uma artista que, assim, todo tempo a gente pisca, ela já criou uma coisa assim, um mundo totalmente novo que ninguém imaginava. Ela já cria, assim, uma coisa que você fica, gente, como assim? Né? O que ela come, onde ela vive, né? Do que ela se alimenta. Mas ela faz isso muito rápido, ela não tem medo de se reinventar, isso faz muito parte dela. Mas ela tem isso nela, ela sabe exatamente quem ela é, o que ela está construindo, e isso é muito forte nela. Então é muito importante que, se eu não tenho nenhuma, a gente buscar essa memória de quando foi que eu me senti poderoso, me senti bem, me senti preparado, o que estava acontecendo, para que a gente relembre essa sensação. E aí também se perguntar, o que eu estava vestindo? Né? Eu me preocupei com a roupa nesse dia, eu estava me sentindo mais bem arrumada, era um perfume X, era um perfume Y. Tudo isso vão ser memórias que vão nos ajudar a fazer essa construção dessa imagem de impacto. Até agora, a gente está falando só sobre nós, sobre quem nós somos e como nos observar, porque a roupa é uma relação direta com isso, né? Por isso que a roupa é muito emocional. Tem aquela roupa lá no guarda-roupa que a gente não curte tanto, sei lá, que não usa mais, mas a gente mantém porque tem alguma lembrança emocional. E com isso nós chegamos no nosso outro ponto. O que tem no seu guarda-roupa que você ainda se identifica. Muitas vezes acontecem grandes transições da nossa vida. Isso acontece muito com mulheres que foram mãe, né? A criança já tem 1 ano e aí essa pessoa já mudou completamente a vida, a rotina, tudo. Quando nós mudamos de emprego, quando nós fazemos transição de carreira, quando termina um relacionamento, aí a gente quer mudar tudo, quer ser outra pessoa, quer recomeçar, enfim. O quanto você se identifica com o que está no seu guarda-roupa. Porque às vezes aquela roupa fez muito sentido, sei lá, 3 meses atrás. Sábado mesmo eu vesti uma roupa que na hora que eu provei eu achei legal e depois eu fiquei pensando, gente, não fez tanto sentido. Sim, a sandália podia ter sido diferente, esse decote podia ter sido diferente, já não fez tanto sentido, mas a primeira vez que eu usei foi incrível, mas foi o quê? 2 anos atrás, 1 ano atrás. Ou seja, eu já me transformei muito de lá pra cá. E o que acontece muito com o nosso guarda-roupa é que nós vamos passando por transformações e o nosso guarda-roupa vai ficando para trás, não acompanha. Então chega uma determinada hora que a gente começa a se vestir e diz, gente, eu tô perdido, essa pessoa não sou eu, não consigo me identificar, não entendi o que está acontecendo comigo. E isso vai acontecer em todas as áreas da vida. Então, o nosso novo ponto é o quanto você tem se identificado com o seu guarda-roupa. Há quanto tempo você não se identifica com determinadas peças?
Nós temos que lembrar que o nosso guarda-roupa, ele pode ser o nosso melhor amigo na hora de se vestir, mas ele pode ser o pior inimigo. Porque se no nosso guarda-roupa tem muita coisa que nós não nos identificamos mais, não adianta, gente. Vai ser mais difícil na hora de se vestir, você vai tender a repetir muito as mesmas roupas. E aí é uma outra coisa que eu lhe pergunto. O quanto você tem repetido as mesmas roupas, porque quando você usa as outras roupas do seu guarda-roupa, você não consegue se enxergar sendo você. Você não se sente bem. Isso também não é um bom sintoma. Repetir muito uma roupa, a não ser... repetir muito uma roupa não é tão legal. Mas assim, às vezes é uma roupa que você sente conforto, ou você tem um guarda-roupa X, aí você tá mudando esse guarda-roupa, a roupa tá ali. Mas no geral, repetir muito, repetir em excesso, principalmente quando a gente não tem um guarda-roupa reduzido, faz realmente com que a gente pense em, será que essas escolhas desse guarda-roupa estão corretos? Então vai ter uma peça ou outra, que é o que a gente chama de peça de transição, que são peças importantes no guarda-roupa. Às vezes é uma regata básica, uma calça jeans, uma calça que tem uma cor legal, que é uma cor premium no guarda-roupa. Às vezes a gente tende a repetir aquilo mais. Mas se, por exemplo, eu sempre uso essa blusa com determinada saia, e toda vez que eu vejo essa blusa é com a saia, e aí quando eu vejo eu já usei ela 2 vezes na mesma semana, e cadê o resto das roupas? Como eu disse, a não ser que de fato o seu guarda-roupa seja bem reduzido, não vai fazer tanto sentido você repetir tanto. Normalmente quando a gente repete muito uma, é porque a gente está esquecendo e deixando de considerar a outra. E daí vem um exercício que nós temos que fazer mesmo de forma prática. Aquilo que nós não vemos, nós não lembramos, né? Tem até aquele ditado com relação a pessoas. Quem não é visto não é lembrado. A mesma coisa acontece com as roupas. Se ela não é vista, ela não é lembrada. O que vai acontecer? Se tem aquela roupa que é, sei lá, para ser uma roupa do dia a dia. Cadê? Rosângela. Eu vivi muito isso com as minhas roupas de malhar. Muito antigamente eu só usava roupas de estampas para malhar. Hoje não me vejo com esse tipo de roupa. Acabei fazendo doações dela, pois é. Então chega realmente esse momento que a gente diz, gente, não faz sentido pra mim, né? Essa pessoa não sou eu, e a gente começa a olhar, não se sente bem. Na academia isso é muito forte. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, porque assim, a academia, ela nem sempre é aquele momento agradável. Tem pessoas que realmente amam, mas para algumas pessoas é assim, vai, como diria, na força do ódio, vai porque tem que ir mesmo, porque não tem como deixar de ir. E aí, se nesse momento que você já nem ama tanto, você ainda vai estar lá com peças que você não gosta, gente, é muito mais fácil que você deixe de ter vontade de ir. Então, não é, parece que é loucura, né? Mas vai me dar vontade de ir só por causa da roupa? Não é que vai dar vontade de ir só por causa da roupa, a não ser que seja uma roupa nova, bem linda, que a gente queira usar. Mas, o que vai acontecer de fato é, você vai chegar lá, vai se sentir mal, e vai ser sim um peso para você ir no outro dia. Né? E aí voltei a participar da corrida de rua e meu look é outro. O legal da corrida de rua também, porque normalmente nas corridas de rua, né, as assessorias têm lá a camisa, então isso já ajuda bastante. E isso faz muito sentido. Isso serve para roupa da academia, roupa de dormir, roupa de estar em casa, roupa de qualquer roupa. Quando a gente muda, o nosso guarda-roupa ele tende a mudar. Por quê? Porque ele vai evoluir e vai mudar junto com a gente. Não faz sentido a gente mudar tanto e o guarda-roupa permanecer o mesmo. E aí, já eliminando essas peças que não fazem sentido, que não tem mais a ver com a gente, que já não veste bem, tem muito aquela história de, tem aqui determinada peça, que quando eu perder meus tantos quilos, vou ficar com o corpo de sei lá quantos anos eu tinha, e aí eu vou voltar a usar essa peça. Aí a peça tá lá entulhando. Muitas vezes, mesmo que você perca aquela quantidade de peso, já não vai fazer mais nenhum sentido. Que à medida que a gente vai mudando, o corpo muda também. E aí, às vezes, você vai perder aquela mesma quantidade de peso e não vai ficar tão bem quanto. Às vezes, ela com um pouquinho de peso a mais ou com um pouco de músculo a mais. Enfim, isso é muito relativo. Quanto mais eu estudo essa parte de alimentação e tal, eu mais percebo isso. Então, às vezes, não faz o mínimo sentido, mas a roupa tá lá te atrapalhando. E aí, o que eu ia falar era que vão existir partes do nosso guarda-roupa que a gente não vai usar muito. Então, por exemplo, eu sou do Natal, a maior parte do pessoal que está aqui é do Natal também. Natal é muito quente. Então, né, a gente não vai usar um casaco de lã. A gente não vai usar uma luva de frio. Não usa, né?
mesmo no nosso frio de 28, de, sei lá, 23 graus, 22 graus, que pra gente já é muito frio, a gente não usa. Mas pontualmente nós viajamos. Como alguém que, por exemplo, mora em uma cidade do sul, em algum lugar que não tenha praia. Mas pontualmente essa pessoa pode fazer uma viagem para a praia. E aí o que acontece? No nosso caso, que nós estamos aqui em Natal, as nossas roupas de frio não são roupas que serão muito usadas, né? É no máximo um tricôzinho leve, mais molinho. Mas o que vai acontecer? Quando nós temos no guarda-roupa essas peças são de frio, nós já temos a consciência de que ela vai ser usada pontualmente. Vai ser usada em uma viagem, vai ser usada em um momento específico. Um vestido para um baile, um blazer que é mais elaborado, que eu só vou usar para uma festa mais arrumada, no dia a dia eu não uso. Essas peças, elas até podem ser peças que não vão ficar tanto à nossa vista, porque nós não vamos usar sempre. Mas, se nós temos, por exemplo, aquela gaveta cheia de roupa, aí é um monte de t-shirt, que a bicha é toda enroladinha, fica uma por cima da outra e tal. A nossa tendência é pegar o mais prático, é o que está na frente e o que está em cima. Se eu não consigo ver, o que vai acontecer é que eu não vou usar e eu vou tender a repetir aquilo que eu já uso normalmente. Isso acontece muito quando eu faço lookbook ou arrumação de mala. E também a revitalização de closet. Então, todas as etapas que eu faço mexendo em guarda-roupa, lookbook é quando eu vou na casa da cliente só para fazer montagem de looks. É pegar as roupas e montar, ver o que funciona, o que não funciona, quais são as combinações. Então, acontece muito de eu dizer assim, inclusive semana passada eu fiz uma mala. E aí, fazendo a mala, eu fui dizer assim, você não tem nenhuma blusa verde escura? Ia ficar tão linda aqui nessa composição. Era um conjunto que essa cliente tinha de couro, bordô, um vermelho bem fechado. Lindo, 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 perfeito. Que ela nunca tinha usado, porque é muito quente, né? Era um couro legítimo, muito quente, uma jaqueta e a calça. E a gente fez uma composição com laranja, que ficou perfeito. Mas aí chegou a hora que eu fiz, gente, você não tem não uma peça verde, uma blusa verde, ficaria bem bonito aqui um verde escuro. Passou. E aí foi passando o tempo, e aí lá pras tantas, a gente já tinha finalizado os looks, já tava só olhando acessórios e tal. Aí ela fez, menina, eu lembrei. Olha o que é que tem aqui. Ela tinha uma blusa verde, era uma t-shirt de malha, uma malha canelada bem bonita, tinha um certo brilho, ficava bem bonita à noite. E ela simplesmente não lembrava. Tava lá por trás de um monte de peça e ela só percebeu porque a gente foi retirando as peças para montar a mala. E aí a gente saiu daquelas peças que ela usava comumente e tinha que buscar algumas peças de frio, então foi retirando muita coisa. Foi quando ela percebeu que tinha essa blusa. Era inclusive uma blusa que dava tranquilamente para ela usar no dia a dia. Né? Usar aqui ou sozinha ou com a sobreposição, mas que ela simplesmente não lembrava. Então, assim como as pessoas que não são vistas não são lembradas, as roupas que não são vistas também não são lembradas. E às vezes você tem peças legais que você simplesmente não dá o mínimo cabimento para a peça. E aí é quando a gente vai para o nosso próximo ponto. Testar. Tem uma coisa que eu fazia muito antigamente, hoje eu confesso que eu faço menos. Acho que por estar sempre muito em loja, mas às vezes eu ia para as lojas e eu provava roupas, sem a pretensão nenhuma de comprar. Eu só ia para provar, mas eu provava justamente peças que, se eu fosse comprar, eu não olharia e eu não compraria. Então é assim, se eu tivesse com dinheiro para realmente comprar, né? Se eu tivesse vindo disposta a comprar, isso daqui eu não olharia. E aí é justamente essa peça que eu resolvo, vou lá, pego a peça, vou pegando as peças, vou pro provador e provo para sentir a sensação. Entender o que eu sinto, se eu gosto, se eu não gosto, se não me surpreende. Então acontece muito isso, de ter essa surpresa com relação às peças, quando nós temos essa coragem de testar. Tweed. Rosângela está dizendo que tem algumas peças de tweed, mas só consegue usar quando viaja para um lugar mais frio. Quando é aquele tweed o tweed mesmo, né, que é o mais grosso e tal. Às vezes nós temos uma dificuldade de usar aqui porque realmente é mais frio. E aí já é uma peça que você tem consciência. Na viagem eu aproveito e uso. Acho que aqui a gente sabe que não dá para usar. Quando eu falo sobre essa questão de testar as peças, eu sempre aconselho fazer em loja de departamento. Né? Uma Renner, uma Riachuelo da vida, C&A, Zara. Então,
pegue esse tipo de loja porque não vai ter nenhum vendedor, você não vai atrapalhar a meta de ninguém, não vai ter uma pessoa lá no seu pé querendo que você compre e tal. Então, são lojas que, além de ter uma variedade gigantesca de peças, né, as lojas de departamento, elas são setorizadas. Então, tem o setor do básico, tem o setor do mais elaborado, tem o setor da festa, tem o setor do office look. Na Zara, né, tem aquelas peças que são mais fashionistas. Então, todas as lojas de departamento, elas vão ser setorizadas. Então, dá pra gente brincar bastante de fazer composições. E por que nós temos que testar? Porque com certeza vai ter alguma coisa que vai te surpreender. Uma cor que você achou que não ia ficar boa e que ficou legal. Um determinado modelo de roupa que você achou que não ia funcionar e funcionou. Eu vivo isso muito quando eu faço personal shopper e quando eu entrego estratégia de imagem. Inclusive, ontem eu estava com um cliente que ele tem o cabelo bem grande e ele fez, fala aí, né? Ele vai fazer a estratégia de imagem e nós vamos ter a nossa primeira reunião oficial da estratégia próxima semana. Ele fez, não, mas diz aí, assim, se você fosse dizer agora, um corte de cabelo pra mim, só não dá pra eu dizer agora. Porque eu vou olhar pra você, vendo o seu rosto, tem um determinado corte que eu acho que ficaria bonito em você. Mas essa é Juliette falando. E aí, quando eu mostrei o corte, ele, caramba, vai ficar muito curto. Eu disse, tá vendo? Então, não dá pra ser. Eu tenho que criar uma estratégia para que talvez um dia você chegue aqui, talvez você nunca chegue. E aí, com certeza, a minha proposta vão ser outras, de acordo com a nossa conversa, e até de acordo com a sua reação, que achou o corte muito curto. Né? Ele tem um cabelo bem grande e também é difícil. Então, assim, tem coisas que vão nos surpreender. E eu vivo muito isso no personal shopper, por exemplo. De entregar no personal shopper, ele pedia ao meu cliente para vestir peças que ele sozinho jamais vestiria. Eu lembro muito de uma cliente que eu tinha. É uma cliente plus, que eu não tenho ainda. Ela é uma cliente plus, uma fofa, e desde o primeiro momento ela disse assim, eu não uso parte de baixo clara. A minha perna é muito grossa. Ela tem aquele corpão assim, bem delineado. Minha perna é muito grossa, então eu não uso parte de baixo clara. Aí eu disse, tá, isso é uma informação sua. Eu vou guardar essa informação, eu vou respeitar mais. Se eu achar alguma legal, faço você vestir. E aí nós fomos numa loja daqui, foi até a Roupa Express, que é uma parceirona. E quando chegamos na Roupa Express, Yane, que é uma das meninas de lá, trouxe uma bermuda branca. A bermuda era a coisa mais linda da face da terra. Ela, não vou vestir, porque não vai ficar bom. E eu fiz, vai, veste, você não tem que comprar, né? Não paga pra vestir, não paga pra provar. Então vai lá, veste só pra gente ver. E ela ficou surpresa. Logo que a bermuda era toda forrada, era uma alfaiataria muito bonita. Foi assim, feita pra ela, perfeita. Não precisou de nenhum ajuste. Ela fez, eu nunca me imaginei com a parte de baixo clara. E ela realmente não tinha. Ou era preto, ou eram cores bem fechadas. E não deu a sensação de ela ter ficado maior, não apareceu nada, não ficou transparente, porque também tem essa coisa, né? Não ficou nada. Ficou assim, perfeita, e aí ela passou a considerar a bermuda como a bermuda da vida dela. Foi muito legal. E, né, trazer também elementos que te representam. Eu gosto muito de trazer os acessórios, né, para as mulheres, para homem também, né? Relógio é uma coisa muito legal para homem, pulseira é algo muito legal para homem, às vezes um colar mais discretinho, detalhes, a própria barba pode ser um acessório no homem, os óculos. E aí na mulher a gente tem modelo de corte de cabelo, no homem também tem. Temos brincos, colares, pulseiras, anéis, enfim, trazer esses elementos que te representam. Júlia, eu sou uma pessoa que eu gosto de transmitir delicadeza, quero transmitir mais proximidade, então traz acessórios que tenham esses elementos. Às vezes cores claras, alguns elementos clássicos como a pérola. Mas eu sou uma pessoa mais fashionista. Dá para trazer uma pérola? Dá, né? Uma pérola maior, com mais design, misturado com a correntaria. Sou uma pessoa mais tradicional. Que elementos são esses que eu vou trazer? Então, eu sempre gosto de indicar os acessórios como realmente uma forma de conseguir trazer essa imagem de impacto, porque através dos acessórios nós conseguimos mostrar aquilo que nos representam. E é um investimento que nem sempre é um investimento tão alto. Então, termina sendo um elemento fácil de investir, não é tão alto, e que vai funcionar muito bem para representar quem nós somos. E trazer o elemento surpresa. Então, é sempre legal, vez ou outra, trazer aquele elemento que as pessoas não esperavam que estivesse em você. Eu sou uma pessoa que eu só uso preto. Só uso preto, só gosto de cor preta, não sei o quê.
Aparece um dia com uma outra cor escura que não seja preto, com certeza isso vai impactar. E vai sim provocar essa primeira impressão de impacto, essa imagem de impacto. Muda o corte de cabelo, às vezes mudar a cor do cabelo, trazer uma maquiagem diferente, usar o acessório de uma forma diferente. Tudo isso vai te ajudar a construir essa imagem que é uma imagem mais impactante, né? E com relação à imagem impactante, nós vamos para o nosso último ponto, que é elimine sim os sabotadores. Então, roupa muito folgada é um sabotador, a não ser que você tenha um estilo mais street, um estilo mais descolado. Aí sim esse tipo de peça vai funcionar. Se esse não é o seu estilo, se você não se identifica com isso, não inventa de trazer uma coisa muito folgada, porque vai parecer que a qualquer momento vai cair do seu corpo, que não te veste bem, vai ficar um pouco estranho. Então, toma cuidado com isso. Coisas que estão com aspecto de velhinho, furadinho e tal, também não é interessante. Peças que são apertadas demais, que não estão dentro da proposta. Tem aquele vestido que é justo, tem aquela calça que é mais sequinha, mais slim. Mas assim, não é aquela coisa que parece quando você andar, e isso para homens e mulheres, né? Que parece quando você andar ou quando você mexer os braços, a camisa vai estourar, a calça vai rasgar. Então toma muito cuidado com isso, porque provoca assim aquela sensação de que eu vou olhar para ver o que é isso, mas não é positivo. A intenção é que seja um impacto mais positivo. Então toma cuidado também com esses elementos, porque eles fazem muita diferença quando nós pensamos nessa construção. Gente, já vamos em 40 minutos de live. Os pontos que eu tinha para abordar eram esses. Sigam esses pontos, são pontos que eu aplico na minha consultoria. Então, todos eles são pontos que fazem parte do método que eu aplico na consultoria. E eles são muito efetivos para que a gente realmente consiga se descobrir, consiga se identificar, consiga se descobrir, consiga se identificar para começar a projetar essa imagem, que é uma imagem tão importante e que faz tanta diferença quando nós queremos melhorar as nossas relações, sejam elas relações empresariais, de amizade, relações românticas. Tudo na vida vai vir a partir dos relacionamentos. E ter essa imagem, que é uma imagem de impacto, conseguir construir essa imagem, vai sim te tornar uma pessoa mais magnética. E esse magnetismo vai sim te abrir muitas portas. Talvez esse seja o principal motivo para você não ter chegado até lá, né? Talvez você esteja negligenciando esse detalhe e isso está te atrapalhando sim nos seus resultados. É muito importante nós termos os conhecimentos técnicos, mas o nosso cartão de visitas, o nosso carro-chefe, somos nós mesmos. Quando as pessoas nos olham e percebem aquilo que nós queremos projetar, já foi meio caminho andado, a porta já foi aberta com certeza. Aí agora é com você manter essa porta aberta. Gente, agradeço demais a participação de vocês, que vocês estiveram aqui comigo. A live vai ficar salva no meu perfil e depois vai para o canal do YouTube, né? Então, quem só conseguiu assistir um pedacinho ou já chegou agora no finalzinho, ela vai ficar salva e depois você pode conferir lá também no meu canal do YouTube. Beijos, uma ótima quinta-feira, um ótimo restinho de semana e até mais.